10 de maio de 1940, a Alemanha começa a invadir a França. A Luftwaffe cobre os céus. Bombardeios cirúrgicos destroem tudo no caminho. Do alto, o terror é absoluto. Os franceses assistem impotentes. Naqueles dias não havia como escapar do rugido dos motores alemães. Mas a força que parecia invencível começaria a ruir em poucos anos. Como uma das forças aéreas mais temidas do mundo, acabou em ruínas em apenas 6 anos de guerra. A Luftwaffe começou dominando os céus da Europa, mas por que ela falhou justamente quando Hitler mais precisava dela? O que deu errado com a máquina de guerra que parecia invencível nos céus? Assista até o fim para entender a ascensão e a queda da Luftwaffe, a força aérea de Hitler. A história da Luftwaffe começa muito antes da Segunda Guerra Mundial. Ela nasce do ressentimento e da ambição. No fim da Primeira Guerra, o Tratado de Versalhes proibiu a Alemanha de ter uma força aérea. Os aliados impuseram essa condição para impedir que o país se rearmasse e voltasse a ameaçar a paz na Europa. Mas os alemães não esqueceram as humilhações impostas. Pelo contrário, eles planejaram. Nos anos 1920 e início dos anos 30, mesmo com a proibição formal, a Alemanha começou a reconstruir sua força aérea de forma secreta. Escondida sob o pretexto de clubes de aviação civil e programas de treinamento esportivo, uma nova geração de pilotos estava sendo preparada. E não só isso, engenheiros alemães começaram a trabalhar em protótipos de aviões de combate, muitas vezes fora do território alemão, como na União Soviética. Mas tudo mudaria em 1933, quando Adolf Hitler chegou ao poder. O rearmamento deixou de ser clandestino e virou prioridade nacional. Apenas 2 anos depois, em 1935, Hitler anunciou publicamente a criação da Luftwaffe, a nova força aérea alemã. Era o fim da máscara. A Alemanha agora se preparava abertamente para a guerra. Sob o comando de Hermann Göring, um ex-piloto da Primeira Guerra e um dos mais leais seguidores de Hitler, a Luftwaffe cresceu de forma acelerada. Novas fábricas surgiram, milhares de jovens foram treinados e uma indústria bélica moderna começou a produzir aviões em escala nunca vista antes na Alemanha. Mais do que um braço militar, a Luftwaffe passou a ser símbolo de orgulho nacional. A prova de que a Alemanha estava de volta. Seus pilotos eram tratados como heróis. Isso era o retrato do poder tecnológico e do espírito agressivo do Terceiro Reich. Mas o que ainda ninguém sabia é que aquela nova força aérea não seria apenas um apoio para as tropas em terra. Ela estava prestes a se tornar a protagonista de uma nova forma de fazer guerra. Mas antes de entender como a Luftwaffe se tornou uma máquina de guerra aérea tão temida e depois tão falha, é essencial conhecer a figura que esteve por trás de sua criação e comando. Veterano da Primeira Guerra Mundial, Göring era um as da aviação condecorado, carismático e ambicioso. Quando Hitler subiu ao poder, foi ele quem recebeu a missão de ressuscitar a Força Aérea Alemã. Algo que, oficialmente, ainda era proibido pelo Tratado de Versalhes. Mas Göring não era apenas um oficial militar. Ele era um político de elite do Terceiro Reich, acumulando cargos e prestígio. Criou a temida Gestapo, ocupou assentos no alto escalão do governo e foi visto por muito tempo como o sucessor natural de Hitler. Sob seu comando, a Luftwaffe nasceu do zero e cresceu rapidamente, tanto em tamanho quanto em ambição. Só que junto com esse crescimento veio também a vaidade, os exageros e os erros. Göring gostava dos holofotes, das promessas ousadas, e muitas delas custariam caro mais adiante. Agora que entendemos quem estava no comando, é hora de mergulhar na ascensão da Luftwaffe. Como ela foi criada e armada para se tornar o terror dos céus na Segunda Guerra Mundial.
Quando a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918, a Alemanha foi forçada a assinar o Tratado de Versalhes, e nele havia uma cláusula dura: a completa proibição de qualquer força aérea militar alemã. Nenhum avião de combate, nenhuma escola de pilotagem militar, nenhum corpo de aviação. A intenção era clara: impedir que o pesadelo da guerra aérea voltasse a acontecer. Mas os alemães não esqueceram os céus tão facilmente. Ainda na República de Weimar, sob um manto de sigilo, a Alemanha começou a treinar pilotos militares em cooperação com a União Soviética, em campos secretos como Lipetsk. Oficiais disfarçados de civis, aviões camuflados como aeronaves civis ou experimentais, e manuais que evitavam termos militares, tudo para escapar da vigilância das potências vencedoras. O objetivo era simples: manter viva a arte da guerra aérea até que a Alemanha estivesse pronta para quebrar as regras. A Luftwaffe foi oficialmente fundada em 1935, em total violação do tratado, mas sem qualquer medo de represálias. Hitler sabia que o mundo ainda estava abalado pela Grande Guerra e não reagiria com força. Nos anos seguintes, a Luftwaffe cresceu de forma vertiginosa. Em menos de 5 anos, tornou-se uma das forças aéreas mais avançadas e agressivas do planeta. Os investimentos em engenharia aeronáutica explodiram, e fábricas como a Junkers, Messerschmitt e Heinkel começaram a produzir modelos que logo seriam temidos em todo o continente. E assim, uma força aérea que sequer deveria existir passou a dominar os céus da Europa. Mas antes de entrar em uma guerra mundial, Hitler decidiu testar sua nova arma, em uma guerra real. Fora da Alemanha, disfarçada, mas letal. E foi assim que a Luftwaffe fez a sua grande estreia nos céus da Espanha. Em 1936, a Espanha se viu numa guerra civil brutal entre o governo republicano e as forças nacionalistas lideradas pelo general Francisco Franco. Para Hitler, essa guerra foi uma oportunidade de ouro, um laboratório real para testar suas armas, seus pilotos e suas táticas, longe dos olhos críticos da Europa Ocidental. A Luftwaffe, ainda recém-formada, foi enviada de forma extraoficial. O pretexto? Apoiar Franco na luta contra o comunismo. Mas na prática, era um experimento em larga escala. Assim nasceu a Legião Condor, um destacamento aéreo composto por caças, bombardeiros e tropas alemãs treinadas, todas sob comando direto de Berlim. Ali, a Luftwaffe pôde testar novos modelos de aviões como o Junkers Ju-87 Stuka e o caça Messerschmitt Bf-109. Mais do que isso, foi onde os pilotos aprenderam a dominar os céus em apoio direto às forças terrestres. Técnicas de blitz aérea, bombardeio em mergulho, reconhecimento rápido e até propaganda psicológica foram ensaiadas com precisão. Mas nada marcou tanto esse capítulo quanto o bombardeio de Guernica. Em abril de 1937, a Legião Condor destruiu a pequena cidade basca em um ataque surpresa e devastador. A intenção era destruir pontes e estradas, mas o efeito foi muito além. Centenas de civis morreram e a imagem da destruição correu o mundo, eternizada na famosa pintura de Pablo Picasso. A mensagem estava dada: a Luftwaffe era real, mortal e ousada. E o mundo ainda não sabia o que estava prestes a enfrentar. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, a Luftwaffe já não era mais um experimento secreto. Era uma máquina afiada, treinada e preparada para fazer exatamente o que Hitler planejava: esmagar o inimigo com velocidade e terror. E foi aí que o mundo conheceu o conceito de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A tática consistia em uma sequência brutal e coordenada. Primeiro, os bombardeiros da Luftwaffe abriam caminho, destruindo defesas, estradas, pontes e centros de comando.
Logo depois, tanques e infantaria alemã avançavam rapidamente, aproveitando o caos gerado pelos ataques aéreos. Era uma guerra que priorizava o choque, a velocidade e a paralisia do inimigo. Na Polônia, a Luftwaffe destruiu quase toda a capacidade de resposta polonesa em poucos dias. Trens, aeroportos, comboios militares, nada estava a salvo. A superioridade aérea alemã deixou claro que essa guerra seria diferente de tudo o que se viu na Primeira Guerra Mundial. Poucos meses depois, na invasão da França, a história se repetiu. Enquanto as tropas francesas esperavam um ataque estático como em 1914, a Luftwaffe abria buracos na linha de defesa com ataques aéreos devastadores, permitindo que as divisões Panzer avançassem quase sem resistência. Os céus pertenciam à Alemanha, e a Luftwaffe era seu trunfo mais eficiente. Durante essa fase, o Stuka tornou-se um ícone do terror, com seu uivo característico durante os mergulhos e sua precisão mortal. O simples som do avião já bastava para semear o pânico entre civis e soldados. A Luftwaffe era, naquele momento, um dos pilares mais importantes da máquina de guerra nazista, e parecia imparável. O ano era 1940. Com a França derrotada em tempo recorde, Hitler se voltava agora para seu último obstáculo na Europa Ocidental, o Reino Unido. Isolada no Canal da Mancha, a ilha britânica parecia vulnerável, mas invadi-la seria arriscado. Hitler precisava primeiro de uma condição essencial: o domínio absoluto dos céus. Nascia então a Batalha da Inglaterra, a primeira grande campanha aérea da história. De julho a outubro de 1940, a Luftwaffe lançou tudo o que podia contra os britânicos. Milhares de caças e bombardeiros cruzavam diariamente o canal, tentando destruir as bases aéreas, os radares, a RAF, a Royal Air Force e, por fim, o moral do povo britânico. A Luftwaffe apostava no que sabia fazer melhor: bombardeios de precisão e combate agressivo nos céus. E de início, parecia estar funcionando. Aeródromos britânicos foram devastados, torres de radar destruídas, e a RAF estava sendo forçada a lutar com tudo o que tinha. O desgaste era brutal, e os pilotos britânicos enfrentavam turnos exaustivos. Mas aí começaram os erros. Hitler, frustrado com a resistência, ordenou uma mudança de estratégia. Passou a atacar cidades, especialmente Londres. A Luftwaffe trocou alvos militares por civis, acreditando que quebraria o espírito do povo britânico. Mas conseguiu o oposto. A população se uniu, a moral subiu e a RAF ganhou o tempo precioso de que precisava para se recuperar e se reorganizar. Os caças britânicos Spitfire e Hurricane, embora inferiores em número, tinham a vantagem de lutar em casa. Caíam sobre os bombardeiros alemães com precisão mortal. Quando um piloto britânico era abatido, muitas vezes voltava para lutar no dia seguinte. Já os alemães capturados ou mortos não voltavam. A Luftwaffe, por sua vez, começou a mostrar rachaduras. Os bombardeiros não estavam sendo escoltados de forma eficiente. Os caças Messerschmitt Bf-109, embora avançados, tinham alcance limitado. Muitos precisavam retornar antes mesmo do fim da missão. As perdas começaram a pesar. Pilotos experientes se tornaram insubstituíveis. Ao final da batalha, a Luftwaffe havia perdido mais de 1.700 aviões e cerca de 2.500 tripulantes. Foi sua primeira grande derrota, e uma derrota estratégica. Hitler cancelou indefinidamente a invasão da Inglaterra. A Operação Leão Marinho jamais aconteceria. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha nazista cometeu o que muitos historiadores consideram seu maior erro estratégico: invadir a União Soviética. A Operação Barbarossa foi lançada com uma confiança brutal.
Hitler acreditava que poderia derrotar os soviéticos em poucas semanas, antes que o inverno chegasse. Era uma guerra de aniquilação, ideológica, racial e econômica. A Luftwaffe, já combalida pela Batalha da Inglaterra, foi jogada com força total no fronte oriental. Nos primeiros dias, os resultados pareciam confirmar a arrogância nazista. Cerca de 4.000 aviões soviéticos foram destruídos, muitos ainda no solo. Os pilotos da Luftwaffe dominavam os céus, bombardeando colunas soviéticas em retirada, destruindo infraestrutura, estradas e ferrovias com precisão assustadora. Mas havia um problema. A Luftwaffe era excelente em blitzkrieg, em guerras rápidas e concentradas. Mas a Rússia era um monstro diferente. O território era vasto demais. As distâncias superavam tudo o que os alemães haviam enfrentado. O combustível, as peças de reposição, os armamentos, tudo demorava a chegar. E a cada quilômetro avançado, as linhas de suprimento se tornavam mais frágeis. E não era só a geografia que impunha limites. O inimigo estava longe de ser vencido. Os soviéticos, apesar da surpresa inicial, começaram a se reorganizar. Stalin transferiu indústrias inteiras para os Montes Urais, fora do alcance da Luftwaffe. Em pouco tempo, novas fábricas começaram a produzir tanques T-34 e aviões em massa. E então veio o inverno. O inverno russo de 1941 não foi apenas cruel, foi impiedoso. Os aviões alemães projetados para o clima da Europa Ocidental não estavam preparados para operar em temperaturas de menos 30 graus Celsius. Óleo congelava, motores não ligavam, pneus estouravam, metralhadoras emperravam. Os hangares improvisados nas estepes não protegiam os aparelhos. A Luftwaffe literalmente congelou. Enquanto isso, os soviéticos não apenas resistiam, começavam a contra-atacar. Pilotos experientes surgiam do caos, e os céus deixavam de ser uma exclusividade alemã. A cada mês, a Luftwaffe era obrigada a fazer mais com menos. Menos combustível, menos peças, menos pilotos experientes. E mais um detalhe crucial. A guerra no leste sugava recursos de outras frentes. O alto comando da Luftwaffe, já pressionado, se via obrigado a dividir seus aviões entre o apoio terrestre, o bombardeio estratégico, a interceptação de caças, a defesa das linhas ferroviárias e o transporte aéreo de suprimentos. Era um estresse logístico e humano que apenas aumentava. No fim de 1941, a ofensiva contra Moscou fracassou. A Luftwaffe já não dominava os céus como antes. A ideia de uma vitória relâmpago contra a URSS havia morrido congelada na neve russa. E com isso, começava a verdadeira guerra de atrito. Uma guerra que a Luftwaffe e a Alemanha simplesmente não estavam preparadas para vencer. As rachaduras começaram a surgir. A Luftwaffe havia sido construída para guerras curtas, com ataques rápidos e apoio direto às forças terrestres. Não era preparada para campanhas prolongadas e dispersas em múltiplas frentes. Enquanto a Alemanha se estendia demais geograficamente, os aliados ganhavam tempo para se rearmar. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha passaram a fabricar aviões em escala industrial, enquanto desenvolviam táticas cada vez mais eficazes de bombardeio e escolta. A partir de 1943, os céus da Europa começaram a mudar de cor. Esquadrilhas de bombardeiros aliados atravessavam o continente, bombardeando fábricas, ferrovias e centros urbanos em plena luz do dia. A Luftwaffe, antes ofensiva, passou à defensiva. Suas perdas aumentavam e os pilotos experientes eram substituídos por jovens cada vez menos treinados. O desgaste era inevitável. O domínio aéreo alemão, construído com ousadia e inovação nos primeiros anos da guerra, começava a ruir diante da força bruta da indústria aliada e da mudança de estratégia nos céus da Europa. A essa altura, a Luftwaffe
já não era sombra do que fora no início da guerra. Seus ases mais lendários estavam mortos ou exaustos. A escassez de pilotos experientes se agravava. Faltavam aviões, peças de reposição, combustível e, mais que tudo, faltava tempo. A superioridade aérea dos aliados era avassaladora. Bombardeiros voavam quase impunes sobre Berlim, Hamburgo e outras cidades devastadas. Os caças aliados patrulhavam os céus da Alemanha com liberdade total, atacando comboios, tanques e soldados em solo. Não havia mais abrigo nem esperança. Göring, que outrora prometera que nenhum bombardeiro inimigo cairia sobre Berlim, agora era motivo de piadas e desprezo dentro do próprio regime nazista. A confiança na Luftwaffe havia desaparecido. Nos últimos meses da guerra, tentativas desesperadas surgiram, como o uso do jato Messerschmitt, Mi-262, veloz e poderoso, mas numericamente insuficiente. E também o misterioso Horten Ho 229, um caça-bombardeiro de asa voadora com design furtivo que parecia ter saído de um filme de ficção científica. Se tivesse sido produzido em massa, talvez mudasse algo, mas era tarde demais. Em 1945, a Luftwaffe estava derrotada. Não pela falta de coragem de seus pilotos, mas por uma combinação de erros estratégicos, arrogância política e o peso esmagador da indústria inimiga. A Luftwaffe caiu, mas suas marcas permaneceram. Muitos dos seus aviões, táticas e até cientistas influenciaram o desenvolvimento da aviação no pós-guerra, especialmente nos Estados Unidos e na União Soviética. O caça-jato Messerschmitt Mi-262 serviu de base para os primeiros jatos americanos. O Horten Ho 229, com sua fuselagem em forma de asa voadora, inspiraria décadas depois os projetos de aeronaves furtivas. Mas o verdadeiro legado da Luftwaffe vai além da tecnologia. Ele é um alerta sobre o poder do ar em tempos de guerra e sobre os riscos de subestimar a indústria inimiga, a logística e a moral das próprias tropas. A Luftwaffe começou como uma força revolucionária, mas terminou como uma vítima da própria arrogância e de um regime do mal fadado ao colapso. Se você quiser ver como a Luftwaffe chegou a projetar um caça tão avançado que parecia ter saído de um filme de ficção científica, clique no vídeo ao lado e conheça a história do Horten Ho 229, o jato nazista com tecnologia furtiva.